Olá, espero que estejam todos bem. Eu sou Vanessa Araújo Rebelo, médica veterinária da Fundação Mamíferos Aquáticos e atuante na base da Paraíba. E a gente veio conversar hoje sobre o manejo dos peixes-bois marinhos e como eles auxiliam na conservação da espécie. Bom, contextualizando rapidamente quem são os peixes-bois marinhos, tá? Eles são da ordem Sirenia, são mamíferos aquáticos, seres pulmonados, são animais herbívoros, ou seja, se alimentam de algas marinhas, de folhas de mangue, fanerógrafas marinhas, e são animais de grande porte e podem chegar até 4 metros e chegar a pesar até 1.000 quilos. São animais que normalmente passam boa parte da vida descansando e forrageando, boa parte do seu tempo. Eles podem consumir de 5 até 10% do seu peso corporal por dia de alimentação e são animais bastante longevos, né? Os peixes-bois marinhos utilizam ambientes costeiros e ambientes estuarinos, principalmente para reprodução e descanso. Eles utilizam ambientes mais calmos. Assim como outros mamíferos aquáticos, eles são bioindicadores, né? Ou seja, carregam informações também sobre o ambiente e tem uma baixa taxa intrínseca de aumento populacional, ou seja, biologicamente o ciclo reprodutivo é muito longo. Então, as fêmeas passam até 12 meses gestacionando, os filhotes, quando nascem, passam 2 anos de amamentação. Normalmente não são partos gemelares, são partos de apenas um indivíduo por parição, ou seja, o ciclo reprodutivo acaba se estendendo bastante, tá? Falando sobre a distribuição dos sirênios no Brasil, historicamente, nos primeiros levantamentos que ocorreram por toda a costa do litoral brasileiro, foi identificado, através de pesquisa, né, através de conversas com ribeirinhos e pescadores, né, foi identificado que a espécie ocorria do Amapá até o Espírito Santo, sendo que hoje sabe-se que existe áreas de descontinuidade da espécie e em Sergipe, Bahia e Espírito Santo a espécie já está extinta. Tá? Sendo em Sergipe, atualmente, sabe-se que existe apenas um indivíduo, que é um animal reintroduzido, que é o astro, que a Fundação Mamíferos Aquáticos vem monitorando, e é um animal que foi reintroduzido em Alagoas e se deslocou até Sergipe. Aqui nesse mapa mostra também a ocorrência de peixe-boi amazônico. No Brasil possuem 2 espécies viventes, né? O peixe-boi amazônico utiliza as áreas restritas da bacia do rio Amazonas, enquanto o peixe-boi marinho tem uma distribuição um pouco mais ampla. Alguns fatores de ameaça eu trago. Historicamente, a morte intencional, ou seja, a caça para utilização de produtos como a gordura, o couro, eram uma das principais causas mortes. Com peixes-bois marinhos, hoje em dia não é mais uma realidade. A morte acidental, proporcionada por efeitos antropogênicos, ou seja, ações humanas, tem sido uma das principais causas mortes e uma das principais causas de encalhes. Por exemplo, os assoreamentos dos rios e manguezais, a poluição hídrica, a destruição dos manguezais, as atividades pesqueiras através da pesca acidental dos espécimes, as colisões com embarcações e jet skis, né? E patologias também são identificadas como algumas causas mortes de peixes-bois marinhos no Brasil. O status de conservação, desde o primeiro levantamento, houve um acréscimo populacional, porém, são indivíduos que ainda estão classificados pela lista de ICMBio como em perigo e pela lista da IUCN Red List, a lista internacional, como vulnerável. Então, desde 1967, a gente tem dispositivos
legislativos, né, que dispõem e protegem, né, a espécie contra a caça e comercialização, não só do peixe-boi marinho, quanto de demais mamíferos aquáticos. No protocolo de reintrodução dos peixes-bois marinhos, a gente consegue prever algumas ações e metas que são que fazem parte, que compõem, né, que o manejo compõe para a finalística, né? Então, o manejo da conservação da espécie equivale ao resgate de filhotes órfãos e a reabilitação desses filhotes no cativeiro, né? A reintrodução da espécie em ambiente natural, a soltura, né, dos peixes-bois marinhos, também requer manejos, né? E o sistema de monitoramento de peixes-bois marinhos, que é o que a gente vai conversar um pouco. No Plano Nacional de Conservação de Sirêneos, né, do peixe-boi marinho mais especificamente, a gente tem algumas diretrizes e metas que são previstas para a conservação da espécie. Então, minimizar o impacto do encalhe dos filhotes através da preservação, conservação de ambientes costeiros é uma das diretrizes, uma das metas, né? E incrementar populações remanescentes, que é a reintrodução de espécimes para o aumento do populacional, né? E aumentar o conhecimento sobre a sanidade através dos manejos, coletas de amostras, a ecologia espacial e a dinâmica populacional do peixe-boi marinho. Então, vamos conversar aqui sobre os manejos, como que ocorrem, por que ocorrem, né, dos peixes-bois marinhos. Diferentemente dos Estados Unidos, o maior número de encalhes de peixes-bois marinhos no Brasil são de filhotes, né? Então, boa parte dos filhotes que encalham nas praias são levados através de veículos de transportes ou viários até centros de reabilitação, no qual eles passam pelo processo de acompanhamento clínico, de maturidade, dentro de piscinas, como essa na imagem, e sendo realizado acompanhamentos. Então, os manejos mais periódicos consistem na biometria, que é a medição de medidas corpóreas, a pesagem do animal, avaliações clínicas periódicas através da coleta de amostras, a aplicação de protocolos terapêuticos em casos de necessidade e exames complementares. O manejo num centro de reabilitação é um manejo em ambiente um pouco mais controlado, ou seja, as pessoas que estão participando da atividade normalmente são tratadores, uma equipe com experiência, não tem populações banhistas, né? Consegue manter um silêncio, a gente consegue manter um ambiente mais adequado para minimizar o estresse durante o manejo, né? Os tratadores normalmente possuem experiência, né? E são realizados em piscinas. Essas piscinas possuem uma área para ser realizado, um cambiamento para ser realizado esses manejos, né? Os animais são separados e a partir dessa separação as piscinas são baixadas, a água. Ocorre a contenção dentro do mesmo local e os manejos dos centros de reabilitação possuem a facilidade de equipamentos e materiais específicos estarem à disposição com muito mais facilidade e agilidade, né? Então, aqui tem algumas imagens ilustrando, né, uma atividade como essa dentro de piscinas. Após os animais estarem aptos, né, isso quer dizer o tempo de cativeiro estar adequado, a alimentação, né, os animais estarem se alimentando clinicamente bem, com a morfologia adequada, né, e o comportamento adequado, eles são translocados para cativeiros em ambientes naturais. Os cativeiros em ambientes naturais são estruturas dentro dos rios ou marés, no qual os animais passam pelo processo de readaptação à dinâmica de maré, a dinâmica de alimentação, a interação com outros organismos, né? Então, é um processo importante antes da soltura dos animais à vida livre.
Aqui nas imagens existem 2 cativeiros que estão atualmente ativos. Esse daqui fica localizado na Barra de Mamanguape e esse daqui fica localizado em Alagoas, Porto de Pedras. O transporte desses animais é realizado através de caminhões muques, quando os animais estão aptos para irem para esses centros né, os cativeiros de ambientes naturais. É uma logística, exige uma logística, equipe e muitos equipamentos específicos controlados, né? Então, os animais normalmente vão em uma piscina, em cima de um caminhão muque, sem água, com um acompanhamento sempre de um médico veterinário, né? E equipe disponível para uma contenção. Os animais chegando nesses locais, eles passam, são retirados da piscina e são colocados em canoas, né, normalmente, onde são levados até alguns, né, tipos desses cativeiros necessitam de deslocamento aquaviário, então as canoas levam até os recintos e ambientes naturais, né. O manejo, propriamente dito, dos cativeiros, ele exige uma logística um pouco maior, né, dependendo do cativeiro, da localização do cativeiro. As imagens a seguir acima são do cativeiro em ambiente natural da Paraíba. Ele fica em um afluente do rio Mamanguape, então há necessidade de deslocamento embarcado. Então, existe uma necessidade de uma logística de embarcações, de equipamentos específicos, como a rede apropriada para a atividade, uma maca de contenção, né? E ainda no cativeiro em ambiente natural, a gente ainda tem um controle maior sobre o fluxo de pessoas, sobre os materiais e equipamentos necessários para a atividade, né? E o acompanhamento do comportamento. É dado um lance de rede dentro do cativeiro, já com conhecimento prévio das áreas mais profundas e das áreas mais rasas, e o animal é deslocado até um banco de areia mais próximo, no qual é realizado o manejo. O manejo de peixes e bois marinhos em vida livre exige uma complexidade de logística um pouco maior, né? Então, normalmente, a gente utiliza mais embarcações, a gente utiliza, às vezes, veículos traçados, né? Veículos automobilísticos. É um ambiente menos controlado, normalmente montado um ponto de apoio para levar o animal do local de captura até o local de manejo, né? E é realizado com uma rede apropriada, né? O animal é identificado, né? O local do animal, é feito o lance de rede, né? Com uma equipe já com experiência, né? Nesse tipo de atividade, minimizando os riscos, né? E sempre acompanhado por um médico veterinário. Após o lance de rede, o animal é contido e é transportado por uma maca apropriada até uma embarcação, dependendo do local onde o animal é capturado. Nessa embarcação, o animal ele é colocado e acompanhado por um médico veterinário, deslocado até uma base de apoio para um manejo propriamente dito. A contenção ela é física, normalmente não é utilizado nenhum tipo de medicação e é acompanhado a todo momento os sinais vitais do animal. O manejo clínico consiste numa avaliação clínica geral e na coleta de amostras. As coletas de amostras elas podem ser tanto para avaliação clínica geral do animal, quanto para pesquisa. Eu fomento pesquisas que são de extrema importância para diagnósticos, meios de diagnósticos, tratamentos, né, e a conservação como finalística. A coleta de sangue ela é realizada no plexo braquial, que fica localizado na nadadeira peitoral do animal, como está nas imagens, né? E ela pode ser tanto
para avaliação clínica quanto para coleta de amostras e de pesquisas. O objetivo principal é a investigação patológica. Se o animal apresenta alguma sintomatologia, o exame complementar vem exatamente como complemento, ou como a coleta de amostra biológica pode ser um dado, uma informação significativa para algum tipo de patologia identificada, um meio de diagnóstico. Então, os exames complementares, não só a coleta de sangue, ela é realizada como a coleta para microbiologia. Então, a gente encaminha amostras de swabs oral, nasal, genital, retal, e a coleta também de epibiontes para pesquisa. Também é possível fazer coleta, se for uma fêmea, né, com uma fêmea lactante, é possível fazer coleta de leite, coleta de pelos, né, coleta amostras de tecido, também são utilizados tanto para pesquisa quanto para biópsia, para análise clínica, né, são meios de diagnóstico. Depois da coleta, a gente realiza a biometria do animal, que refere-se às medidas corporais dos animais. É um dado bastante importante, principalmente na reabilitação de filhotes, né? Que o comprimento, onde a morfologia é um dado extremamente importante para o acompanhamento e a evolução, né, do quadro do animal, principalmente de maturidade. A pesagem, a gente aqui realiza através de um dinamômetro, que é um equipamento de pesagem, no qual fica suspenso por essas travas de madeira, e o animal é suspendido e pesado. O peso também é bastante importante para uma avaliação clínica, né, e um meio de diagnóstico caso haja algum tipo de alteração de natureza patológica. O equipamento de radiotelemetria, ele é acoplado também durante os manejos, né? O equipamento de telemetria é um sistema que auxilia, né, no monitoramento pós-soltura, e ele consiste em um cinto no pedúnculo caudal, que fica na nadadeira caudal do animal, né, ligado por um cabo flexível chamado tether, no qual ele liga a uma boia. Dentro dessa boia existem 2 tipos de sistemas satelitais, né? Um sistema satelital e um outro, o sistema VHF, um sistema de radiofrequência. Após o acoplamento de predileção, a gente tenta retornar o animal para o local de captura, se for um acompanhamento de um animal de vida livre. Aqui eu trouxemos um vídeo sobre uma soltura. Esse manejo foi realizado em um espécime reintroduzido. Como podem observar, tem bastante população, né, bastante banhista em volta. Após o manejo, foi realizada uma orientação e sensibilização da população local, explicando a importância dos manejos, né, o porquê que a gente estava fazendo aquela atividade e orientando a população a não interagir com os espécimes reintroduzidos, não fornecer alimento, não fornecer bebidas, não ter nenhum tipo de interação, porque esse tipo de interação humana acaba interferindo no desenvolvimento, né, e na readaptação do animal em vida livre. Como mencionei, o monitoramento pós-soltura é uma ação importante para avaliar, né, a condição do animal, não só clínica, como comportamental, né, e diagnosticar sucessos de solturas, né. Então, o monitoramento pós-soltura,
Ele tem como uma ferramenta que é bastante efetiva o sistema de radiotelemetria, no qual faz com que a equipe chegue em campo com muito mais agilidade, com muito mais efetividade, né? Os deslocamentos podem variar, né? Pode ser um deslocamento terrestre através de carro ou um deslocamento aquático, né? E é levantado informações bióticas e abióticas sobre os espécimes reintroduzidos, né? Os manejos clínicos em animais de vida livre acabam sendo atividades mais complexas, né? Até pela questão da logística, né? De onde o animal vai estar, mas os monitoramentos são ferramentas também essenciais para diagnósticos de tanto patologias quanto de ações antrópicas. Aqui tem imagens de alguns animais que sofreram colisões com embarcações, né? Um desses foi na Paraíba, uma colisão com embarcação, o outro, este foi na Paraíba, e este é Astro, que houve colisão com embarcação lá em Sergipe. Também há a possibilidade de observar alterações de natureza patológica. Essa aqui é o espécime mel, apresentando secreções nasais e ruído respiratório, além de manchas de natureza fúngica. Esses diagnósticos permitem com que a gente consiga realizar um tratamento, quando possível, em vida livre. Quando não há a possibilidade do manejo em vida livre, o animal retorna para o cativeiro, passa por tratamento e posteriormente é solto, que foi o caso da Mel. Essa peixe-boi, ela levou uma facada e aí posteriormente, através dos monitoramentos, foi evidenciado uma necessidade de retorno dela ao cativeiro em ambiente natural para maior efetividade dos tratamentos. Os demais animais dessas imagens foram realizados o tratamento todos em vida livre, como aplicação de pomadas utópicas, no caso dos atropelamentos, das colisões com embarcações, e administrações medicamentosas, né, através da mamadeira, através da seringa. O método varia de acordo com a aceitação e adaptação de cada animal. E como no vídeo mostrou a população em torno local com bastante interesse, né, ali no manejo, nos animais, a educação e a sensibilização ambiental é uma das ferramentas mais importantes para o sucesso de reintrodução e conservação da espécie, né? A gente encara como propulsor de engajamento para a estratégia de conservação. Então, durante os monitoramentos, é realizada a orientação de populares local sobre os animais e sobre as condutas adequadas que devem ser feitas, né, que devem ser realizadas. Então, a não interação, né, a não fornecimento de alimento, o não fornecimento de água, para que os animais se adaptem à vida livre de uma forma bastante natural, através de ações. Existem outros métodos, através de ações de educação com envolvimento comunitário, que tem que esse daqui é o Clean Up Day, que é um evento mundial que as comunidades ribeirinhas e interessados ambientalistas vão até as praias para retirada de lixo, né, nas praias. O apoio individual também dos pescadores e colaboradores que eventualmente encontram os animais e nos informam, encontram os equipamentos e a gente vai resgatar, né, o envolvimento comunitário junto à sensibilização da importância do animal ao ambiente, né, e a educação infantil. São algumas ferramentas de educação ambiental e que são essenciais para a conservação da espécie. Eu queria primeiramente agradecer à Fundação Mamíferos Aquáticos pelo convite, agradecer a quem estiver assistindo o interesse na temática, né, de conservação de peixes-bois marinhos, não só de peixes-bois marinhos, mas como conservação dos ambientes aquáticos, né?
E acreditando, né, venho aqui acreditando que as informações que a gente está compartilhando possam ser propagadas e cada vez mais pessoas tenham condutas adequadas para a preservação dos peixes-bois marinhos e dos ambientes costeiros também, tá bom? Me coloco à disposição também para qualquer eventual dúvida e espero que nos vejamos em breve. Até mais!